Professor Judá, Professora Osileide. vamos começar estudando prisma. O que é prisma, Osileide? As características dos prismas. Vamos conhecer. Suas superfícies são constituídas de polígono. Tem pelo menos 2 polígonos congruentes contidos em planos paralelos. E os outros polígonos são paralelogramos. Veja aí o exemplo. Pessoal, prisma é a união de duas bases iguais que estão em planos paralelos. Tá aí duas bases iguais. Quando você une, você forma o prisma, ok? Prontinho. Continuando. Os elementos do prisma. Nós temos aí as faces, que são os polígonos que formam a superfície do poliedro. Nós temos aí arestas, que são os lados dos polígonos que constituem as faces do poliedro. E cada aresta é um segmento de reta determinado pela intersecção das duas faces. E temos os vértices, que são as extremidades das arestas. Cada vértice é a intersecção de duas ou mais arestas. Todo prisma tem duas bases iguais, ok? Todo prisma tem duas bases iguais. E a gente estuda prisma porque existem vários prismas do cotidiano, ok? Inclusive eu estou com vontade de comer um chocolate agora, né, Osnei? Aquela barra é muito boa. Então aí, vários prismas do cotidiano. Vamos continuar. Esse poliedro não é prisma porque não tem as bases iguais, não são poliedros com bases iguais. Exatamente, prisma tem bases iguais. Prisma pode ser reto ou oblíquo, reto ou torto. O reto tem um ângulo de 90 graus, ok? A gente vai ver isso mais adiante. E o prisma possui somente paralelogramos nas faces laterais, que são essas duas figurinhas aí, ó. Tem um paralelogramo reto, que se chama retângulo, e simplesmente um paralelogramo oblíquo. Pessoal, a lateral do prisma é formado somente por o reto ou o oblíquo, somente por uma dessas figurinhas aí, ok? Então, o prisma reto aí, ó, são retângulos nas laterais aí. E o oblíquo não forma ângulo de 90 graus. Beleza? O reto forma ângulo de 90 graus, são retângulos. E os oblíquos não formam ângulo de 90 graus. Esses aí não são prismas, por quê? Porque as laterais não são retangulares. Exatamente. E nem paralelogramos. Exatamente. Na lateral aí tem triângulo, então não é prisma. Então, outra classificação. Se a base é triangular, o prisma é chamado de prisma de base triangular. Pronto. Se a base é quadrilátero, o prisma é chamado de prisma quadrangular. Se a base é um pentágono, é um prisma pentagonal. E assim por diante. Então tem aí, ó, vários prismas. O que é um prisma triangular? É um prisma que a base é um triângulo. O que é um prisma quadrangular? É um prisma cuja base é um quadrilátero. E assim por diante, ok? E assim, lembre que prisma tem duas bases iguais. E aqui, pessoal, aqui é só a diferença do prisma reto para o prisma oblíquo, as características em comum e as características que distinguem eles, ok? Um prisma é regular quando ele é reto e as bases são polígonos regulares. Vou te dar um exemplo. Esse prisma é regular, pois é reto e as bases são quadradas. Já o de baixo não é, porque as bases não são polígonos regulares. Não estou entendendo nada, pois vou dar um exemplo mais bonitinho aqui para você entender, ó. Prisma pentagonal. Todos os dois aí são prismas pentagonais, porque as bases têm 5 lados. Se tem 5 lados, é chamado de pentagonal. O de baixo é regular. Por quê? Porque além dele ser reto, o pentágono que é formado tem todos os lados e ângulos iguais, ok? O regular é bem bonitinho. E aí, para o prisma ser regular, além dele ser reto, tem que ter essas bases aí, ó.
triângulo equilátero, que tem os lados iguais, o quadrado, o pentágono regular e assim por diante. E agora vamos falar de área, Rosileide. É a soma das áreas de cada face. Exemplo. Pronto, a área total. Nós vamos somar as áreas laterais, mais as duas vezes a área da base. Perfeito, Rosileide. O prisma quadrangular, nós vamos ter as 4 faces laterais e vamos ter as 2 faces da base, né? Dessa caixa que a gente chama de paralelepípedo. Então, pessoal, qual é a área total de um prisma? É a lateral mais as duas bases. No caso, esse prisma aí está deitado. E aí é mais um exemplo, né? Agora o Rosileide vai resolver uma questão, por gentileza. Qual é a área total do prisma, Rosileide? Pronto, vamos lá. Nós temos 4 faces laterais desse prisma. Nós temos aí 5 metros de altura com 2, né, de comprimento dessa base. Então, quando eu multiplico 2 vezes 5, 10. Então, eu tenho 10 para todas as áreas das faces laterais. Então, como eu tenho 4, é 4 vezes 10. Agora vamos para as áreas das bases. É 2 de comprimento com 2 de largura. Fica 4. Como eu tenho a base de baixo e a base e tenho a base de cima, então nós temos 2 bases. Então, 2 vezes a área dessas bases. E aí nós temos 40 da área lateral, mais 2 vezes o 4 da área da base, que dá 8. E logo a área total é 48 metros quadrados, porque nós estamos tratando de áreas, né? E como estamos tratando de área, nós temos aí 2 dimensões, por isso que é o quadrado, comprimento e largura. Repetindo, a área total de um prisma é a sua lateral com 2 bases. A lateral aí é 4 retângulos. E a base são 2 quadrados, ok? Do jeito que a professora resolveu. E agora é com vocês, né, Rosileide? Copiar aí a pergunta, resolver e enviar pelo Google Classroom ou WhatsApp. Ok? Deus abençoe e até a próxima. Até a próxima. Deus abençoe os estudos de vocês.